Eliel, conta aí agora. Você concluiu o seu tratamento lá e como é que você encontrou essa mulher virtuosa que é a tua esposa, não é, que tem sido bênção na tua vida? Fala pra gente. Então, eu concluí meu tratamento em 2004 e comecei a trabalhar na época com telemarketing e fiquei 3 anos com essa chama, que eu tive muitas experiências com Deus no meu tratamento, mas eu não encontrava uma casa espiritual para participar da comunhão, para ser igreja. Foi quando um dia, para resolver uma outra situação, eu vim até a PIB e em 2007 foi quando eu, através de um sermão que o pastor pregou sobre Jesus, o bom pastor, tenho gravado na minha memória até hoje, eu decidi vir para Jesus de novo, porque a gente vai estudar teologia sistemática e vai ver que é um ato a salvação, né? Acontece, mas eu vejo como um processo na minha vida, né? Porque eu conheci Jesus lá em 2004, tive muitas experiências, ele me libertou, né, daquele emaranhado que eu estava vivendo, mas eu era uma brasinha que ficou sem ter outras brasas para se abrigarem e foi apagando. Em 2007, quando eu ouvi Deus falando que me queria de volta, quem foi orar lá comigo foi o pastor Claudião. Na época, só Claudião, né? E aí ele orou comigo e falou assim, olha, agora teu compromisso é sábado no culto de jovens, lá no ginásio. E eu fiquei com isso na mente, ele enfatizou ali no final da oração, eu vim sábado, conheci alguns jovens, devagarinho fui vindo, comecei a fazer o discipulado, e aí eu fui batizado aqui, depois de 3 anos eu fui chamado daí para ser um missionário lá no Ceifar. E aí eu sempre envolvido com missões, com a juventude, a liderança da juventude aqui, o pastor Michel, o pastor Tiago. E aí eu comecei me envolvendo no trabalho com a liderança e conheci a minha esposa, numa época onde eu estava fazendo o trabalho, voltando para o Ceifar, mas agora como um missionário. Quer dizer, agora você estava no Ceifar ajudando aqueles que estavam se recuperando, né? Exatamente. E nessa hora Deus prepara a tua esposa para você conhecê-la como uma moça que está ali ajudando e tal. Exatamente, a gente se conheceu, né, como amigos em comum da juventude aqui da igreja e através das viagens missionárias, onde a gente fez muito, pastor já fez também para Guaraqueçaba, Ilha Rasa, né, liderados pelo pastor Tiago, pelo pastor Sombrio, a gente foi estreitando o nosso vínculo na missão, nos conhecendo cada vez mais. Eu fiquei pouco menos de 1 ano trabalhando ali como missionário de Ceifar, e aí onde Deus foi preparando nós para conhecermos um ao outro, conheci depois a família dela. No dia do casamento do pastor, eu lembro, o pastor Michel casou, a gente começou a namorar naquele dia também, e depois de 2 anos, em 2014, a gente casou. Hoje a gente tem 3 filhos abençoados. No mesmo ano que eu casei, eu vim para o ministério. E quando você foi lá falar com o sogro, né, com a família, né, que é uma família bem assim firme, né? O que que eles olharam para você assim? Como é que pensaram? Nesse momento da gente dar um passo assim de seriedade, eu pedi a mão. Eu brinco que eu sou conservador. Eu fui pedir a mão da Lili pro seu Walter, e Deus colocou no meu coração que eu tinha que contar a minha história. E eu fiquei assim, mas Senhor, eu já tô há tantos anos, né, liberto. Eles me conheceram, nova versão. E Deus confirmou: chama o teu sogro e conta toda a tua história, né? E eu via muito assim, é como se Deus já estivesse preparando eu para ser pai de uma menina lá atrás, porque realmente, se eu fosse o pai, eu queria saber toda a história, por mais difícil que fosse. E aí eu fiz como a orientação, né, Deus tinha me colocado, contei essa história porque foi uma ordem direta de Deus.
E o senhor Walter? Não é fácil receber essa notícia me colocando no lugar dele. Elisinha é muito pequena ainda. Mas realmente não foi uma notícia para um sábado à tarde, depois do almoço, conversar. Foi uma notícia bem difícil assim, de ser digerida. Mas graças a Deus, com o passar do tempo, e eles também me conhecendo mais, né, recebemos a bênção, porque a Lili foi muito firme. Olha, se o meu pai não me abençoar, não tem casamento.